Ótimo, beleza. Então, gente, estamos aqui pela primeira vez numa live, né? O que que uma pandemia não faz com a gente, né? A gente acaba tendo que aprender a criar novos recursos de enfrentamento, né? E continuar colaborando e ajudando as pessoas, principalmente agora, nesse momento, né? Que a gente precisa tanto de ter saúde mental. Então, estamos aí. Espero que seja muito proveitoso para todo mundo. Espero que eu possa ajudar com alguns questionamentos, algumas perguntas. Eu anotei aqui algumas perguntas que me mandaram pelo direct. Eu acho que no meio da live a gente vai acabar falando um pouco sobre elas. Depois eu queria que vocês me dessem um retorno se tiver alguma questão ainda que ficou em aberto para a gente discutir, tá? No final. Então, na verdade, assim, a gente não consegue pensar em falar de ansiedade, né, sem primeiro saber do que se trata, né? A gente ouve muito as pessoas falarem, nossa, eu estou ansiosa, eu sou uma pessoa ansiosa, né? E a gente fica com uma dúvida, né? Nossa, será que eu sou ansioso? Será que eu não sou ansioso? O que será que deve ser, né? Ser ansioso e tal. Então, eu acho importante a gente tentar esclarecer um pouco disso tudo, para a gente entender como que a gente funciona, principalmente agora, num momento tão difícil como esse, que eu acredito que todos que estão aqui tentando entender, né, os funcionamentos das emoções e principalmente da ansiedade, acho que nunca passaram por uma situação dessa, nunca passaram por uma pandemia, né? Acho que nem se tiver alguém aqui com uma idade de vovozinha, acho que vai ter uma noção do que é lidar com uma situação dessa. Porque é muito atípico, né? A gente saiu de uma zona de conforto, de um senso de realidade que a gente tinha criado a respeito da nossa rotina, da nossa vida, e de repente parece que tudo mudou, tudo foi por água abaixo. Então, o que eu queria que vocês entendessem? Então, a gente vai começar pelo autoconhecimento, né? Então, eu queria deixar muito claro para vocês as diferenças que a gente tem que saber e entender entre o medo e a ansiedade, né? Então, às vezes as pessoas confundem um pouco o que é, quais as emoções que elas estão sentindo, né? Então, eu queria esclarecer um pouco como que é essa diferença. Então, na verdade, como funciona? O medo, ele é instintivo, né? Não tem como você falar, não vou sentir medo hoje. É fisiológico, você não controla isso. Não tem como. É uma proteção biológica, né? Do nosso cérebro, né? Pra gente se proteger de ameaças. E a gente tem uma falsa, né, ideia que a gente controla o medo, né? Mas a gente não controla. Na verdade, a gente tem que criar recursos, né, para lidar com isso. Tem que ter recursos para poder enfrentar esse medo. Mas como que o medo funciona? Como eu falei para vocês, como ele é uma proteção fisiológica, né, biológica, ele não é aprendido. Não tem como você simplesmente, vou aprender a ter medo, vou aprender a parar de ter medo. Não, ele vem, ocorre e pronto, você não tem o que fazer. E uma coisa que a gente percebe muito é a confusão que as pessoas fazem entre o medo e a ansiedade, né? Então, a ansiedade já é uma emoção diferente do medo. Porque, por exemplo, o medo, sei lá, você está na rua e é assaltado. Você vai ficar com medo, óbvio. Porque é uma situação real. E o seu cérebro está querendo te proteger daquilo, né? Do risco, do perigo que você vai correr sendo assaltado. Então você vai sentir medo, não tem o que fazer. E às vezes a gente não sabe como esse medo pode vir, né? Se ele vai vir.
de uma forma paralisante, você não sabe como reagir, ou você vai para cima do assaltante. Não tem como prever essas coisas, porque não é controlável, como eu falei, né? Então, e na ansiedade, o que acontece? A ansiedade, pelo próprio nome, né, um certo anseio que a gente tem de querer antecipar as coisas. É uma preocupação, né? A ansiedade, você pode sim ter ansiedade, você pode sim acreditar que aquele evento, aquela situação vai acontecer. Ela pode sim acontecer, mas na maioria das vezes ela não ocorre, né? Por quê? Porque a ansiedade é uma leitura cognitiva que a gente faz do futuro, né? Das situações que estão por vir, né? E por isso que tem essa grande diferença entre o medo e a ansiedade, né? Que é importante a gente saber. Então, assim, para vocês entenderem, um exemplo que eu gosto de usar muito, assim, né? Eu acho que ele é muito interessante. Você está no safari, só você, naquele deserto lá do safari. E aí, de repente, você olha para o lado, tem um leão te olhando ali, te paquerando. Você não vê nenhuma árvore, você não vê nada, você só vê você e o leão ali, frente a frente. Qual a emoção que você vai sentir? Pode escrever aí nos comentários. Você acha que é ansiedade ou é medo? O que vocês acham? Medo, né, gente? Não tem recurso. Qual o recurso que você tem com um leão no meio do safari sem nenhuma árvore nem para você subir? Não existe recurso. Você vai morrer. Então, o cérebro, ele tem uma medida protetiva fisiológica para protegê-lo. A proteção é: corre, corre, ele vai te devorar. Corre, você não tem o que fazer. Você não vai ficar esperando ele te devorar, vai? Não, você vai correr. Então, é exatamente isso. Essa é a diferença. Mas o que acontece entre a relação do medo e da ansiedade? Na ansiedade, às vezes, por exemplo, você pode sonhar que você está no safari e acreditar que realmente tem um leão ali querendo te devorar. E você acorda assustado e fala: nossa, quase eu fui tragada pelo leão, tal, não sei o que. Aí você acorda e fala: nossa, né, não estou no safari. Então, só para vocês entenderem a diferença entre medo e ansiedade. O medo, ele é real, ele pode acontecer, né? Ele é presente, ele tá ali, ele pode estar na sua frente ali, e às vezes você nem perceber. Por exemplo, uma criança de 2, 3 anos, se você estiver com ela na rua e você for atravessar a rua com ela, ela vai, né, desenfreada. Você tem que puxar pela mão, senão ela é atropelada. Por quê? Ela ainda não desenvolveu isso biologicamente, né? O cérebro dela é muito imaturo para isso, porque ela não tem essa relação ainda, esse discernimento, né? Esse processo fisiológico ainda completo para poder entender o risco que ela está correndo, entendeu? Então, na ansiedade, não, ela é muito diferente. Então, você tem que perceber em que momento você sente medo e em que momento você está ansioso, né? E uma outra coisa também que eu acho importante a gente falar aqui é que eu ouço muitas pessoas falarem, né? Eu sou ansioso. Eu recebi alguns comentários assim: eu sou ansioso desde que eu me entendo por gente. Então você acaba agregando essa questão, né? Que na minha visão é uma disfunção cognitiva ao traço de personalidade. Então, assim, como assim se você nasceu ansioso? Isso não existe. Isso é construído ao longo da vida, que é diferente do medo, entendeu? Então, se você é ansioso, você não é ansioso, você está ansioso. E isso existe tratamento para você deixar de ser ansioso, entendeu? Então, eu acho que, assim, o primeiro passo é a gente entender realmente quais são as diferenças para a gente não atropelar, né? E não entrar em desespero também, né? Porque às vezes a gente entra em desespero com o que tem acontecido, principalmente com o que tem acontecido. Então, o que acontece? Na ansiedade, eu acho que é uma informação importante que a gente tem que olhar para isso, para vocês terem uma ideia de como que eu vou diferenciar, por exemplo, se eu sinto medo ou se eu sinto ansiedade, né? O primeiro passo é esse que eu comentei. O medo, ele é real.
A ansiedade pode ser real, talvez não seja, né? E aí a gente percebe muito uma linguagem, né? Ah, será que eu consigo fazer isso? Será que eu vou dar conta? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer, tal? Isso é ansiedade, porque você está querendo antecipar o futuro. Isso não é medo, entendeu? Pode até acreditar que seja medo. Ah, acho que eu não vou conseguir passar no concurso, acho que eu não vou conseguir, sei lá, arrumar um emprego legal, né? Fazer a prova na faculdade e tal. Isso é ansiedade. E é cognitivo, não é fisiológico. A gente tem que tratar essas questões, entendeu? A gente precisa aprender a lidar com isso. Então, o que eu queria que vocês entendessem? Quando a gente tem uma rotina muito ansiosa, né? Então, assim, o tempo todo você está querendo antecipar as coisas, o tempo todo você está querendo controlar os resultados do futuro, seja mais do que você queira fazer, você está mostrando para o seu cérebro, você está ensinando ele a se preocupar 24 horas por dia. Por quê? O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Se você ficar, ai, se isso? Ai, será que eu consigo? Será que vai dar certo? Será que não sei o quê? Será que será e será e será e será? Então você está falando para ele, cérebro, se preocupe, se preocupe, se preocupe, porque eu quero controlar os resultados, se preocupe o tempo todo. E aí você ensina o seu cérebro, né, o tempo todo a ser um cérebro ansioso mesmo. E aí como que a gente faz? Não é fácil, né? Imagina você se libertar de uma dinâmica cognitiva que você estabeleceu há anos, né, a vida toda. Então, a gente pode fazer isso, né? O que a gente pode fazer? Primeiro passo, né, é tentar olhar para essa situação que a gente está vivendo hoje em relação à pandemia, que tudo mudou. Perdemos o chão praticamente, né? Em algumas situações, tem pessoas que perderam emprego, outras perderam renda, outras não tem que pagar aluguel, e aí como que eu faço? Então, a gente tem que perceber assim, que os velhos recursos que nós tínhamos em relação à nossa rotina anterior, eles não servem mais. Não adianta a gente querer insistir, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu percebo muito, noticiário. As pessoas ficam o tempo todo no noticiário, né? Tentando criar uma sensação de normalidade, talvez, de realidade. Então, assim, eu vou tentar controlar as coisas. Vou tentar ficar a par do que está acontecendo para ver se isso se resolve logo, né? Então, é um desejo de controlar, né? E não é a melhor forma, porque quem controla o que está acontecendo? Nem as autoridades controlam, nem o ministro da Saúde controla. E não é só o país, não é só o Brasil, é mundialmente o problema. Vocês percebem isso. Então, o que a gente tem que olhar para isso e começar a perceber? Não dá para negar a realidade. Então, a ameaça está aí. Então, o leão está aí fora, né? E ele é invisível, pior de tudo, né? Então, a gente tem que olhar para isso e falar assim, tá, mas quais os recursos que eu tenho para lidar com essa ameaça hoje? Eu tenho recurso, eu não tenho recurso? Eu tenho que ter medo, eu tenho que ficar ansioso e tal? Depende muito da situação, né? Então, depende muito, porque nós somos vulneráveis. E a gente tem que aprender e aceitar isso, né? Não dá pra gente acreditar que somos super-homens e mulheres maravilhas o tempo todo, não dá? Então, o primeiro passo é a gente perceber que a vida é cheia de imprevistos, né? De situações, e isso vai acontecer, a gente vai ter que aprender a lidar, isso vai aumentar a nossa ansiedade, a gente vai ficar ansioso, sim, né? Mas a gente não precisa continuar ansioso, né? A gente tem recursos para lidar com essa situação. Então, por exemplo, aí vocês vão me perguntar, nossa, tudo bem, mas e quem não tem nem, né, o que comer na janta, por exemplo? Não é fácil, realmente é muito difícil, gente, o que a gente está passando, né? E mesmo nesse cenário,
a gente tem que perceber em que momento que as coisas estão sendo vistas como pânico, com desespero, né? Então, é medo ou é ansiedade, entendeu? Se eu for sair na rua, eu vou pegar o vírus? Se eu for, sei lá, passear na calçada, longe das pessoas? Não, não vou. Se eu chegar perto de alguém, eu vou sem máscara? Possivelmente. Então a gente tem que começar a identificar qual é a realidade da ameaça, né? Qual que é a realidade que o vírus traz pra gente hoje, né? Então, assim, o que a gente vê? Muitos idosos andando na rua, muito mais do que jovens, né? Então, eles estão negando a realidade, né? Algumas autoridades estão negando a realidade? Pode ser que sim, estão negando a realidade. Por quê? Porque é como se o cérebro estivesse falando para você, não, isso é horrível para você. Não, peraí. Essa realidade para o seu governo não pode, você não pode aceitar. Nega, entendeu? Nega. É fácil. Porque o cérebro, ele cria um mecanismo de defesa. É melhor negar do que você enfrentar a realidade, né? Você sair da sua zona de conforto, que é o pseudocontrole, né? Dói, o cérebro resiste, ele não quer sair. Então ele quer se manter firme e forte ali no que ele acredita que seja uma forma de proteção dele. É como se, por exemplo, o cérebro fosse um computador que entra em modo de segurança, ele quer se proteger daquilo, entendeu? Então, o primeiro passo é a gente aceitar que a ameaça existe, que ela está aí e a gente precisa enfrentar. Agora vocês vão me perguntar, existem outras formas de... Quais são os recursos de enfrentamento? Por exemplo, eu estou com taquicardia, comecei a roer unha, eu não durmo mais, eu estou comendo tudo que tem na geladeira, né? E ainda mais agora que a gente está dentro de casa, então imagina como deve ser difícil, né, todo mundo controlar isso. E o que eu faço? Eu vou sair, né, enorme dessa quarentena. Então, é aí que a gente tem que começar a olhar para essas situações e começar a perceber que a gente está, de alguma forma, sendo controlado pela ansiedade. Em vez da gente acreditar que a gente controla o que a gente sente, não, é o contrário, né? A gente está sendo refém, vítima dessa ansiedade. Então, a gente precisa olhar para isso e perceber, diferenciar os riscos que a gente corre, entendeu? Por exemplo, vocês imaginam os profissionais de saúde que estão lá na linha de frente, o medo que eles estão sentindo é, assim, gigantesco. É como se eles abrissem a porta do centro lá da UTI, lá onde eles entram, e estivessem entrando num safari. É real, gente. Não tem como a gente dizer que não é real. Entendeu? Ele não sabe se ele vai sair contaminado, se ele vai sobreviver, se ele vai adoecer, se ele vai contaminar a família, entendeu? Se quem é que vai estar ali com ele amanhã vai estar ainda ou não vai estar mais. Então, não tem como. É difícil controlar a realidade deles hoje. É muito difícil, né? Eles realmente estão indo para uma zona de guerra e não sabem se eles vão voltar vivos, se os soldados que estão lá do lado deles vão voltar, vão continuar vivos ou não, entendeu? Então, não tem como a gente exigir dessas pessoas que não fiquem ansiosas. Não tem como. O medo é real, é super real. Eles estão sofrendo, entendeu? Imagina se a gente não tivesse eles, né? Como seria tudo isso? Seria uma loucura. Mas eu acho que a gente também tem que olhar para isso e começar a perceber que, assim, o que a gente pode fazer para diminuir o risco, para diminuir o medo, a ameaça real, né? A gente tem recursos. O Ministério da Saúde diz o dia todo quais são os recursos que eu tenho para minimizar os riscos de contaminação, de propagar o vírus, isolamento social, usar máscara, gel, lavar a mão, tal, né? Se cuidar. Então, assim, esses são os nossos recursos externos, tá? Que a gente tem, tá disponível, né? A gente não pode simplesmente ignorá-los, também acreditar que eles não são suficientes. Eles não ajudam, eles ajudam. Não são suficientes? Não, porque são recursos externos. Mas e os nossos recursos internos?
entendeu? Quais são os recursos internos que a gente tem para lidar? Não tem. Eu nunca passei por uma pandemia. Eu estou aprendendo a ter novos recursos. Estou buscando isso, entendeu? Então, a gente tem que começar a perceber, assim, o que a gente pode fazer para que a gente não tenha medo do futuro. Que tudo não vire um desespero, né? O mundo vai acabar e alguma coisa do tipo. Então, a gente tem que começar a perceber o que a gente pode fazer, né? Para poder lidar com tudo isso. E eu queria ouvir um pouco de vocês aí nos comentários do Instagram. O que vocês acham que a gente pode fazer? Quais os recursos que a gente teria para poder lidar com a situação atual? O que vocês estão fazendo? Lavar as mãos, muito bom. Ainda mais para quem está em casa, né? Não precisa ficar usando gel o tempo todo. Se você tem, como já foi falado, água e sabão, ele é muito mais eficaz do que o gel até, né? Se você tiver mais frequência, né, de utilização. O que mais? Vocês estão muito tímidos, gente. Vamos. Cadê os comentários? O que vocês têm de dúvida aí? O que vocês têm sentido na quarentena? Quais são as emoções que vocês estão passando? O que vocês percebem aí no dia a dia? Vocês conseguem perceber como que vocês conseguem reconhecer se vocês estão ansiosos ou não? Ou não sabem reconhecer quando a ansiedade aparece? E aí? Porque o importante é a gente reconhecer quando ela aparece também, né? Senão não adianta. Então, por exemplo, eu estou assistindo o noticiário, aí de repente vem uma notícia, nossa, sei lá quantos leitos de UTI ocupados. Aí eu pergunto para você, como que você fica nisso daí? Você fica ansioso? Você fica com medo? Quais são as emoções que você tem, que você percebe? Fica irritado? Então, essa identificação que a gente tem que entender também, né? E começar a refletir, né? Muito bom, Dani, é isso aí. Identificar a realidade dos riscos, que está relacionado ao medo. Muito bom. Ela falou uma coisa que eu vou até comentar também, que um dos recursos que, na verdade, externos que nós temos é identificar os nossos pensamentos, né? Então, eu acordei hoje mal, triste e tal. Ai, por quê? Ai, não aguento mais ficar em casa, eu quero sair, sabe? Já tô há um mês presa aqui, não vou mais esperar, sabe? Já deu o que tinha que dar, e aí você, 30 dias isolado, de repente você sai sem máscara, vai no mercado sem máscara, vai. Aí uma pessoa vai do seu lado e espirra perto de você. E aí? O que você fez? Se sabotou, né? Porque você ficou 30 dias dentro de casa se isolando, cuidando da sua família, cuidando de você. Quando a ansiedade veio assim, incalculável, não, vou sair, abre a porta, tchau, sai. Não raciocina, não reflete no que percebeu, no que aconteceu. Quando viu, já foi. Isso é ansiedade, entendeu? Porque a ansiedade, ela sobrepõe o medo até, né? Porque a gente... Isso eu tenho percebido muito tem acontecido, entendeu? As pessoas estão cansadas, eu também tô. Quem não tá cansado de ficar preso, né? Mas a gente tem que parar e sair do automático, né? O nosso cérebro, ele dependendo da forma como a gente lida com as situações, como ele tem um efeito de repetição por aprendizagem, se a gente aprende o tempo todo ser impulsivo, ele vai ser impulsivo em todas as situações, ainda mais de risco como essa, né? Então, a gente tem que perceber que a gente não pode simplesmente não refletir sobre as situações. A gente tem que refletir, a gente tem que olhar para essas situações
e pensar, não, tudo bem, eu tô há 30 dias, tá, eu quero sair, não, tudo bem, vou dar uma volta de carro, não vou nem sair do carro, entendeu? Isso é uma medida protetiva, né? Você não está sendo inconsequente, por exemplo. Você está cuidando de todo o processo, né? Desde os 30 dias iniciais até agora. Então, você tem um cuidado, né? Então, eu percebo que as pessoas elas estão numa busca incessante por um senso de realidade, de normalidade, né? Então, você vê as pessoas, né, em filas, né, nos lugares, aglomerações, né? Eu vi um caso que parece de um shopping em Santa Catarina que as pessoas estavam na porta esperando para abrir, uma loucura. Qual que é a urgência de você ir num shopping hoje, numa situação dessa? Qual a urgência? Não existe urgência. Mas por quê? O nosso cérebro está tão fora de controle, tão louco, né? Alucinado por busca de normalidade, de realidade, que a gente faz coisas insanas sem perceber o risco, né? O real risco de tudo isso. Então a gente tem que começar a identificar realmente quando existe uma ameaça, quando existe um risco e quando não existe um risco. Então, uma das formas que o pensamento vem de ansiedade é: será isso? Será aquilo? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que dá certo? Será que eu posso? Será que eu não posso? Será que o outro gosta de mim? Será que não gosta de mim? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E se o governador não liberar o relaxamento da quarentena dia 11 de maio? Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar, tal, não sei o quê. Então, a gente se preocupa do futuro, a gente fica tentando antecipar o futuro, a gente não controla o futuro. A gente não tem controle dessas situações, entendeu? Então, a gente tem que começar a perceber o que eu mesma aprendi nessa quarentena, gente. Pensa que eu sou imune à ansiedade? Eu não sou imune, tá? Eu sou humana, igual vocês aqui. Tenho as minhas questões também. Então, o que eu aprendi? Não dá para viver hoje, tá? Não dá para viver de futuro, né? Na verdade, a gente nunca deve viver de futuro, mas não tem como a gente viver do futuro hoje. Não dá para planejar muita coisa. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar planejar o nosso cotidiano, né? É uma das coisas que eu acho super importante é não deixar de ter rotina. Você tem que ter rotina. Por quê? A rotina, ela dá uma sensação de controle para o cérebro. Ah, eu tô fazendo isso nessa hora, sabe? Estou evoluindo, então parece que eu estou controlando o meu cotidiano. Então ajuda a diminuir a sensação de ansiedade, entendeu? Das coisas que você está tentando fazer. O pessoal está reclamando que no Facebook está muito alto. Ai, gente, eu não sei mexer aqui no áudio do Facebook, então eu vou tentar falar mais baixo um pouquinho, tá? Então... não tem um motor ligado aqui perto. Então, e o que mais que eu recebi eu vou comentar algumas perguntas que eu recebi, tá? Pra gente poder falar aqui. Você tá desacreditando da pandemia, Alexandre? Ah, tá, sei. Que tem uma questão política envolvida também, né? A gente, além de ter que cuidar da nossa saúde, além da gente ter que ficar, de alguma forma, tentando saber o que a gente vai fazer, né, com tudo isso, a gente tem que ficar, a gente não sabe em quem a gente acredita mais, né, tem que ficar vendo as brigas da política, né, então, às vezes, acaba se perdendo um pouco dessa noção mesmo, se isso é real, isso é construído, inventaram o vírus na China, não inventaram o vírus, gente, o que a gente vai fazer com essa informação agora? Se inventaram o vírus ou não, e aí? Ele tá aí fora. Não adianta a gente ficar buscando soluções de coisas que a gente não controla, entendeu? Não tem como a gente fazer isso. Então, por quê? Quanto mais a gente vai buscar isso, mais a gente vai ficar ansioso, entendeu? Então, a ansiedade tem essa questão também que a gente tem que olhar. Ela é construída na nossa dinâmica cerebral de o tempo todo ficar buscando proteção, né? Não, eu quero ficar na zona de conforto, não me ameace, eu quero ficar protegida. Então, a ansiedade, ela fica ali, entendeu? Só que a gente tem que perceber que a gente não precisa de tudo isso, né? Não dá para querer controlar o mundo, não dá para querer controlar tudo. A gente não sabe o que vai acontecer,
A gente não tem controle. Então, você percebe as pessoas revoltadas, assim, nossa, quando isso vai acabar, essa quarentena, né? O governador não libera a gente. Nem ele sabe se ele vai conseguir liberar ou não, né? Tudo depende de números, né? De situações do risco. Então, é complicado a gente querer controlar situações. Então, deixa eu só olhar os comentários aqui, que passaram meio despercebidos. É isso aí, Emily. Se a gente faz as coisas sem reflexão, a gente está no automático. A gente não reflete, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado. Legal. Então, Polly, é difícil mesmo. Isolamento, às vezes ele afeta muito mais que o noticiário. É verdade. Por quê? Porque a gente foi colocado numa situação que a gente nunca viveu, né? Então, a gente está preso dentro de casa. E aí vem a irritação, né? Não é só a ansiedade. Nós ficamos irritados. Por quê? Nossa, quanta contrariedade. Eu não quero ficar presa. Eu não quero ficar aqui na minha casa. Eu quero trabalhar. Eu quero sair de casa. Eu quero ir para a rua. Eu quero fazer meu trabalho, né? Não quero ficar aqui. Então aí você começa a ficar irritada. Aí vem a ansiedade junto com a necessidade de querer sair e tal. E aí o dano é gigantesco, entendeu? Então, não é fácil. É difícil mesmo, gente. Só tô olhando os comentários aqui. Então, um dos recursos externos que a gente tem, que a Emily comentou aqui, é esse, gente. É tentar aumentar a distribuição de afeto, sabia? Com a família, com as pessoas que estão com a gente em isolamento. Por quê? Uma coisa que eu já percebi, que tem alguns estudos que falam que o afeto, ele melhora a imunidade, entendeu? Não só o afeto, mas tem também várias outras coisas, por exemplo, como agradecer, né? A gente tem que começar a aprender a agradecer pelas coisas que a gente tem também, né? Porque a gente só reclama, né? Se a gente for ver. Isso é do ser humano reclamar, né? Não tô falando só de vocês, de mim também, tá? Vocês acham que também é fácil ficar com 2 crianças dentro de casa? Não é fácil, é uma loucura, tá? Então, a gente tem que aprender a olhar para isso e perceber quais são os recursos que a gente tem, né? Tá, Érica, realmente ficar trancado não adianta. Quando a pessoa pode sair, ela sai, né? Tomando os devidos cuidados, né? O que a gente está falando aqui vale a pena se arriscar se você não tem sentido, você não tem objetivo de sair? Ah, tô me sentindo mal hoje, por isso que eu vou sair, igual você comentou aqui, tá fazendo mal, né, não sair. É o que eu já comentei lá atrás. Às vezes você pode se sabotar, porque não aguento mais, vou sair, vou no shopping, nem sei se está aberto shopping aqui em São Paulo, né, mas vou fazer alguma coisa, e aí você vai, e acontece alguma coisa, e aí você, pra quê, sabe? Então, a gente tem que perceber em que momento que, às vezes, nosso cérebro está querendo sabotar a gente. E assim, você vai falar, mas como isso ocorre, né? Como que ele pode fazer isso comigo? Gente, ele está buscando o tempo todo proteção. Ele vai fazer. E a gente tem que aprender a lidar com isso e identificar quais são essas situações, entendeu? Que ele vai tentar sabotar o nosso pensamento e o nosso comportamento. Então, tem algumas perguntas aqui que eu tenho que me perguntaram se a ansiedade pode vir acompanhada de outras doenças, por exemplo, a depressão. Pode, sim. E é super comum isso acontecer, viu, gente? Muito comum ter essas comorbidades, assim. Então, pode sim. Não necessariamente, não é uma regra, mas é bem comum. Isso está acontecendo, sim. Então, o que mais que eu tenho aqui? Se vocês quiserem colocando as perguntas aí, eu vou tentando responder, tá? Todas.
Eu tenho umas que me mandaram ontem que eu estou tentando aqui, que foram ótimas perguntas, eu acho que vai acabar sanando várias dúvidas. Então, a pergunta, qual que é a relação entre isolamento social e ansiedade? Nossa, total descontrole, né? Ansiedade é o que eu expliquei para vocês? É aquela sensação que o nosso cérebro cria cognitivamente de que a gente tem que controlar a nossa realidade, o nosso cotidiano e buscar proteção, tentar controlar o futuro. Então, que não é bom, é nocivo, né? A gente tem que entender o que realmente é medo, que é a ameaça real, e a ansiedade, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado de diferenciar, né? Se a gente diferenciar essas emoções, a gente tem, nossa, meio caminho andado, tá? Isso é real, isso não é real, isso eu estou supondo, isso é uma hipótese, né? Ansiedade. Então, peraí, eu vou sofrer sem ter certeza do que está acontecendo, eu vou sofrer por antecipação, né? Então, teve uma pessoa que falou para mim esses dias assim, nossa, no meu trabalho diminuíram o meu salário, né? Ela não comentou o quanto, diminuíram o meu salário, e eu falei, nossa, como que você ficou, né, com essa notícia? Ah, eu fiquei tranquila. Por quê? Ela tem uma flexibilidade cognitiva para lidar com isso. Por quê? Para ela não é o fim do mundo, entendeu? Ela teve uma redução salarial, ela não foi demitida. Então, ela assim, ela nem ficou ansiosa, nem ficou deprimida, nem, sabe, triste, nem nada. Então, a gente tem que começar a olhar para isso e falar, eu tenho recurso para lidar com isso, eu consigo lidar. Então, por exemplo, tem uma outra pergunta aqui. Remédios de farmácia sem prescrição médica, aqueles tipo florais, né, que o pessoal usa, tal, remédio natural, podem me ajudar a sair de uma crise de ansiedade? Não. Por quê? Crise de ansiedade, ela ocorre na hora, você não consegue fazer nada se você não tiver habilidade técnica para aquilo. Muito menos um floral vai te ajudar naquele momento. Você já está em crise, como que você vai sair da crise? Agora, se você estiver num processo de crise de ansiedade há semanas, talvez te ajude, talvez não. Eu não posso dizer com tanta certeza porque eu mesma nunca usei, né? Então, o que eu vejo dos meus pacientes é que é um longuíssimo tempo até isso ter algum tipo de resultado, tá? Então, depende também da situação, né? Da pessoa, né? Cada pessoa é única, a gente não pode aqui simplesmente falar que não funciona com uma, não funciona com outra. Pode funcionar com uma e com a outra não? Pode. Mas sair da crise de ansiedade não faz. Nem o remédio controlado, né? Que a gente só compra com receita médica lá do psiquiatra, do médico e tal, ele não tira você da crise. Se você está em crise, ele não tira. Porque ele demora no mínimo 20 dias para fazer efeito. Como que ele vai te tirar da crise? Então é um processo, né? Um tratamento que você pode ter ao longo do tempo e você vai perceber os resultados que ele vai te proporcionar. Entendeu? Então, não funciona nesses casos. E uma outra pergunta aqui que eu achei bem interessante também é: como que eu devo sair de uma crise de ansiedade? Então, como eu expliquei para vocês lá no começo da live, né? A crise de ansiedade, ela ocorre porque o seu cérebro está automatizado por uma ameaça que não é real. Na maioria das vezes, tá? Isso estou falando de crise de ansiedade, não estou falando do medo real. Então, por exemplo, você tá, sei lá, você teve um problema, você está na rua e aí acontece alguma coisa do seu lado lá, você vê alguma coisa, você fica ansiosa, e aí você está indo para casa, você começa a ter sintomas físicos. Tremor, taquicardia, tontura, sudorese, adormecimento, formigamento, falta de ar. Cada um sente um tipo de sintoma, tá? Isso não é padrão para todas as pessoas. Tem pessoas que sentem calafrio, tem outras que não. Outras sentem tontura, outras sentem taquicardia e outras não. E aí você começa a ter os sintomas, né, relacionados a isso. E aí, como que você faz para sair disso?
Você tem que saber como você funciona primeiro, senão você não consegue, não adianta. Porque o que eu percebo na maioria das vezes? A pessoa ela quer controlar sintomas, é um erro fatal para a crise de ansiedade, controlar sintoma. Gente, não dá, porque aquele sintoma é fisiológico, ele não é cognitivo, não é controlável. Você está lá com a falta de ar, e o pior é que falta de ar é um dos sintomas do vírus, né, gente? Então, pronto, aí já é um desespero, tô com vírus, né? Não, às vezes é só ansiedade mesmo que você está vivendo ali. Quando você está ansiosa, você está na crise, a primeira coisa que você tem que fazer, aceita os sintomas. Eles vão embora, eles não vão te matar. Não vai, a ansiedade não mata, entendeu? Aceita, não, tudo bem, que eu tô com falta de ar, eu tô tremendo, eu tô com tontura, tô com taquicardia, isso vai passar. Vai, não tenha dúvida, ele vai passar. Só que o que a gente quer fazer? A gente quer controlar os sintomas. Nossa, olha como eu tô tremendo, meu Deus, e agora? Pra quê? É o pior remédio, é um veneno para a crise de ansiedade. É você querer manejar e querer controlar os sintomas e achar que eles vão piorar, que você vai morrer, que você vai para o pronto-socorro, que você vai infartar, principalmente. É um dos maiores erros acreditar que a gente, né, vai estar infartando. Você chega no pronto-socorro, como já aconteceu com várias pessoas que eu conheço, pacientes principalmente, chega no pronto-socorro e o médico olha para o paciente e fala: você não tem nada, procura um psicólogo. E você acha que você está infartando. Os sintomas são muito parecidos, entendeu? E então, Fernanda, exatamente, essa sensação aí de medo de que você vai morrer. É comum na crise de ansiedade, tá? É muito comum mesmo. Só que isso não é real, tá? Isso não vai acontecer, porque você não está, por exemplo, numa ameaça real, né? Você não está sendo, sei lá, assaltada. Você não está no meio do safari com o leão, né? Só que o seu cérebro ele não consegue codificar o que é real e o que não é real. A gente tem que ensiná-lo. Ele não aprendeu isso, tá? Ele foi feito para proteger, para a gente se proteger do medo. Só que ele faz uma confusão com situações e eventos que a gente faz uma lambança na nossa cabeça que mistura tudo e ele não consegue identificar, por exemplo, o que é real e o que não é real. Então, por exemplo, pessoas que sofrem de fobia, né? Fobia social, principalmente, tem medo de sair na rua, tem medo de lugar público, tal. Ela tem medo e tem essa sensação de morte, né? E assim, você está no meio das pessoas, você vai morrer por quê? Qual que é o risco? Ele é real? Ele não é real? Não é real. Então, para sair de uma crise de ansiedade, a gente tem que entender o funcionamento da ansiedade. Quando você sabe que você está entendendo como você funciona, não, peraí, eu estou começando a tremer. Tá, mas por que eu estou tremendo? O que está acontecendo agora? Eu estou com medo, sei lá, de alguém me contaminar, de alguém entrar na minha casa contaminado. Existe a possibilidade disso acontecer? Sim ou não? Existe o risco? Ele é real ou não? É só assim que a gente vai tentar diminuir a ansiedade e possivelmente deixar que a crise vá embora. Primeiro passo, aceita os sintomas. Eles estão ali, é um alerta que o cérebro está te dando para você continuar tentando se proteger, né, da ameaça, que não é real nesse caso, né, que eu estou comentando aqui. Então, é olhar para a realidade, falar para o cérebro: acorda, não tem risco nenhum de alguém vir na minha casa contaminado. Nem visita eu estou recebendo, como que alguém vai me contaminar? Entende? Então, para a gente não entrar na crise de ansiedade, a gente tem que entender como que é o mecanismo da ansiedade, senão não adianta, gente. Não adianta, por exemplo, pessoas que começam a ter os sintomas fisiológicos todos da ansiedade e vai direto para o psiquiatra, começa a tomar medicação. Funciona? Super funciona a medicação, super funciona, ela salva vidas. Ataque de pânico, crise de ansiedade, que a pessoa vai parar no pronto-socorro. A medicação, ela salva vidas, sim. Quando é necessário, a gente tem que indicar. Só que, gente, a medicação é para uma situação de risco, crises. Não é
o leite da manhã que você toma todos os dias. Não pode virar o seu café da manhã, entendeu? Por quê? O que acontece? Quando você começa a tomar medicação durante um longo período, né, dependendo da situação, do nível da ansiedade, eles aconselham 1 ano, 2, depende, né, da situação. Sem terapia, não adianta. Você parou a medicação, o seu cérebro volta a funcionar como ele funcionava antes, porque ele está só tentando, a medicação ela está servindo ali exatamente para equilibrar o humor, né, neurotransmissor, a química cerebral. Você para a medicação, tudo volta como antes. E aí, o seu cérebro ele não aprendeu a lidar com a ansiedade. Você simplesmente falou para ele, ó, vou te dar uma medicaçãozinha aí, fica quieto, não me enche. Entendeu? É isso que acontece. Então, as pessoas que estão em tratamento hoje com a medicação, funciona super bem. Como eu falei para vocês, ela salva vidas, é super importante, né? Quando eu acho necessário, eu falo para meus pacientes, você precisa, não tem o que fazer, né? Mesmo em terapia, você precisa. Só que, gente, o que eu percebo? A medicação hoje, ela virou uma muleta, né? Esse é o problema, né? Então, e eu sei que na maioria das vezes é por falta de conhecimento, tá? Então, assim, eu tomei medicação para ansiedade há anos e eu paro e voltou tudo. Volta. Se você não fez terapia, não vai voltar, não adianta, entendeu? Então, é importante, porque você tem que reeducar o seu cérebro a lidar com medo e com ansiedade. Ele tem que diferenciar o que é medo e o que é ansiedade. E não é a medicação que faz isso, é a terapia. Porque tem que ser consciente a mudança, né? Não é inconsciente, né? Não é só inconsciente, né? Então, acho que eu já respondi a pergunta aqui quando devo procurar um auxílio de medicação, como eu já falei, em crises, né? Quando a pessoa, por exemplo, não consegue trabalhar, não consegue se dar bem com os filhos, quando ela não consegue estudar, quando ela só dorme o dia todo, quando ela come demais, quando ela está engordando excessivamente porque ela está muito ansiosa. Então, assim, tem várias situações que a medicação é super importante. Então, quando ela começa a ansiedade começa a gerar incapacidade na sua vida, ela bloqueia áreas da sua vida, ela gera danos em áreas da sua vida, a medicação tem que entrar. Porque mesmo você fazendo terapia, o resultado vai ser demorado da terapia. E às vezes você fala, eu não consigo sair da cama, eu preciso trabalhar. Então, vai ao psiquiatra e procura se medicar. Ele vai te orientar e vai dizer qual que é a necessidade. Porque você vai explicar para ele, eu não durmo, eu não como, não tenho apetite, eu só choro, né? No caso da depressão, por exemplo. Aí a terapia ela não vai fazer milagre. Então a medicação ela é importante. Então a gente tem que trabalhar em conjunto, o psiquiatra e o psicólogo, para poder entender como que aquele paciente está funcionando, né? Se ele já pode, por exemplo, diminuir a medicação, porque ele já tem recursos cognitivos para lidar com a ameaça, né? Então, depende da pessoa, tá, gente? Não é padrão para todo mundo. Tô só explicando para vocês como que é o funcionamento, assim, na maioria das vezes, né? Sintomas físicos da ansiedade, eu acho que eu já falei também. Já está respondida a pergunta. Que mais? Quais os tipos de ajuda para a busca da cura da ansiedade? Terapia. Psicoterapia, não existe outra forma, não tem como. Eu ando chorando muito, não estou sabendo lidar. Então, Fernanda, aí você tem que avaliar a frequência e a intensidade desse comportamento. Se você não está aprendendo realmente a lidar com as situações, você não conseguiu aprender, né, e criar recursos novos de enfrentamento. Então, eu queria até, porque o nosso tempo já está quase no fim, né? Porque a live aqui no Instagram é só 1 hora, gente. Então, eu já vou passar para os recursos que eu quero dividir com vocês, para vocês começarem a fazer e perceber se vocês conseguem melhorar essa questão da ansiedade na quarentena. Então, o que seria, por exemplo, recursos de enfrentamento, tá? Cria uma rotina. Não fica achando que você está de férias, tá? Isso aumenta a ansiedade, porque o seu cérebro sabe que uma hora ele quer fingir que está de férias, está lá no Netflix no dia inteiro, aí acabam os 3, 4 filmes que você assistiu um atrás do outro e fala, putz, e agora que eu vou fazer?
E a pandemia tá aí, o vírus tá aí fora e eu não tenho recurso. Não adianta, isso aumenta a ansiedade. Então, crie uma rotina, tá? Acorda, toma café, almoça. Qual é o meu objetivo hoje? Eu quero fazer alguma coisa, eu quero tentar fazer, sei lá, sanar um problema, arrumar meu guarda-roupa, ler um livro. Tem que ter rotina, porque a rotina mostra para os nossos cérebros, olha, tá indo tudo bem. Tem uma coisa lá fora ameaçando a gente, mas tá indo tudo bem por aqui, né? Então, você vai tentando dar uma diminuída nos sintomas de ansiedade. Então, primeiro passo, gente, crie uma rotina, não saiam da rotina, não fiquem só achando que está de férias, não fiquem no sentado vendo o noticiário esperando as coisas passar, a gente não sabe quando isso vai acabar. Tente criar uma rotina. Eu sei que as pessoas às vezes não estão conseguindo trabalhar, mas quem está conseguindo trabalhar em casa, tenta criar uma rotina. Eu sei que é difícil com os filhos, é difícil, mas a gente precisa criar rotina, entendeu? Isso ajuda muito a diminuir os sintomas de ansiedade. Uma outra coisa também, tenha compaixão, autocompaixão de você mesma. Porque as pessoas que têm muitos sintomas de ansiedade, elas têm uma tendência, né, cognitiva de mania de perfeição, né, para dizer na leitura mais do senso comum. A gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que fazer tudo, que nada pode ficar para trás, entendeu? Principalmente agora. Às vezes a gente quer só ficar de pijama no sofá assistindo Netflix, 5 filmes um atrás do outro. Ok, fique um dia, 2, não tem problema nenhum, tá? Você é ser humano, você precisa também relaxar. Só isso não pode virar uma constante. Como também não pode virar uma constante, por exemplo, você trabalhar 12 horas por dia em home office, porque você acha que você precisa se ocupar. Isso gera ansiedade também, não adianta. Então, é os extremos, sabe? Que a gente tem que olhar para os extremos. Então, você tem que começar a perceber o que eu consigo fazer hoje que vai me fazer bem, que eu preciso resolver. O que eu não consigo, isso não vai rolar hoje, não vai dar conta, tudo bem, não deu hoje, faz amanhã, depois, não tem problema. Quanto mais a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a nossa ansiedade vai nos picos, porque a gente quer controlar o resultado. Não dá para controlar tudo, entendeu? Então, a questão aqui é você perceber que, assim, a gente precisa um pouco se acolher às vezes, né? A gente é muito duro com a gente mesmo, a gente exige demais da gente. E quando a gente exige demais, a gente fica ansioso. Porque não dá conta, porque não faz, porque não tem resultado, sabe? Então, tudo bem, sabe? Eu nem pintei o cabelo hoje, vou ficar aqui jogada no sofá assistindo um filme. Ok, amanhã você pinteia, amanhã você se cuida, amanhã você se arruma, amanhã você cria um objetivo, entendeu? Ok. Então, isso é um bom recurso, assim, você tentar aceitar, né? E se acolher às suas emoções, aquilo que você quer fazer no dia, aquilo que você não quer. O cuidado não pode ser uma constante, né? Nem para mais e nem para menos. Então, eu não posso ficar o dia inteiro ou a semana inteira jogada no sofá e nem posso trabalhar 15 horas por dia, né? Nessa quarentena. E uma coisa que eu queria também dividir, que eu acho super importante, é a escrita. A gente precisa aprender, né, reaprender a voltar a escrever. A gente não escreve mais, o celular não deixa. Então vamos voltar a escrever, gente. Isso ajuda tanto na ansiedade, vocês não têm noção. Porque se eu estou pensando, meu Deus, eu vou ser demitida. Nossa, vão reduzir o meu salário. Nossa, mas se a escola não volta, meu filho vai perder o ano. Entendeu? Eu já tive esse pensamento. Já. Vai perder o ano? E se perder, eu faço o quê? Né? Não tenho recurso. Pode ser que perca, pode. Eu tenho que aprender a lidar com isso, né? Então, não adianta eu querer controlar tudo. Nossa, mas espera aí, ela vai perder o ano. Gente, isso pode acontecer. Não é só comigo, é com muita gente pode isso acontecer. Então, a gente tem que tentar olhar para isso e perceber que, assim, vamos criar recursos novos de enfrentamento da situação atual, porque tá todo mundo passando pelo mesmo problema, tá? Eu sei que não tá todo mundo no mesmo barco, não tá todo mundo no mesmo barco.
Mas a gente tem que ver que a gente às vezes tem tanta coisa boa, a gente às vezes não agradece pelo que a gente tem, entendeu? A gente às vezes queria ficar com a família, ficar com os filhos, sentar no chão com os filhos, a gente não tinha tempo antes, hoje a gente tem tempo, entendeu? Então assim, eu não tenho o que comer. Putz, o que eu posso fazer para criar renda para me alimentar, que eu antes não fazia? Não adianta entrar em desespero, entendeu? É um medo real? É real. Mas qual o recurso que eu tenho para, lidar com essa situação, com essa ameaça de não ter a geladeira cheia na quarentena, por exemplo? Por exemplo, tem pessoas, costureiras costurando máscaras de pano. Nunca vi, primeira vez que eu vi uma máscara de pano. Então, assim, as pessoas estão criando recursos de enfrentamento da situação e estão ajudando outras pessoas. Então a gente tem essa habilidade, a gente tem que olhar para isso e perceber o que eu posso fazer para mudar a minha quarentena, para diminuir essa ansiedade que eu tenho, que ela está instalada. Não adianta ficar roendo unha e esperando o governador liberar o prazo para a quarentena, porque o risco vai continuar, a gente sabe disso. Então, assim, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Então, anota num papel. Eu tenho os pensamentos lá, eu vou perder, sei lá, o ano na faculdade. Eu não vou conseguir me manter no emprego. Tá, o pensamento, presta atenção, eu não vou conseguir. E se eu for demitida? Você tem controle dessa situação? Sim ou não? Acho que não, né? Quem decide é seu patrão, seu chefe. Então você não tem controle, então para de pensar. Entendeu? E se eu ir no mercado, eu vou me contaminar? Qual o recurso que você tem para enfrentar? Eu vou de máscara, se eu precisar eu vou de luva, eu levo gel, entendeu? Fico longe das pessoas, vou no horário que tem menos movimento. Então, olha quantos recursos que a gente tem de enfrentamento da situação. Eu não preciso ficar dentro de casa, não vou no mercado, não, deixa para lá. Não, gente, a gente tem recursos para enfrentar. É que a gente não processa, não reflete, a gente não para, a gente não sai do automático. O pensamento vem, eu vou me contaminar. A emoção já sobe, né, a ansiedade. E o comportamento não vou nem sair de casa, por exemplo. Entende? Isso é automático, a gente tem que desautomatizar os processos. Então, é importante a gente aprender isso, né? Então, começa a anotar quais são os seus pensamentos e olha para eles e percebe se eles são reais ou não, se você tem controle ou não do que você tem sentido, do que você tem pensado. Se você não tem controle, não adianta parar para pensar, né? E, legal, pintando a casa, é isso aí. Recursos são recursos novos. O que a gente pode fazer para não ficar, né, acreditando que a quarentena está sob o nosso controle? Gente, eu quero agradecer todo mundo que participou. A gente está no finzinho aqui, tá? Dos segundos, 15 segundos. Obrigado pela presença de vocês. Espero ter respondido a maioria das perguntas. Se eu não respondi, me manda depois no direct pra gente falar a respeito. Quem sabe a gente não faz outras lives sobre o assunto, né? Porque é muita coisa para falar sobre ansiedade. Beijo!